Bom, vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer por mais este dia, mais essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de poder estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, dos ensinamentos, de tudo aquilo que a tua palavra nos ensina e nos orienta, Deus. Que nesta manhã o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, a vencer as nossas limitações e para que possamos, ó Deus, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Esteja, Senhor, com cada um neste momento, abençoando, iluminando a mente, o coração, para entender tudo aquilo que nós estaremos aprendendo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar aqui, né, com o material que nós estamos usando, né? Nós estamos usando a apostila lado a lado, né? Hoje nós estaremos vendo um pouquinho do capítulo 16. A aula é Ajudem seus companheiros pecadores. Eu queria convidar alguém para abrir conosco a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quem abrir, pode fazer a leitura, fazendo um favor. Tiago, capítulo 5, verso 16. Deixa eu só aceitar que tem alguém... Quem achou, pode fazer a leitura. Ninguém vai ler? Eu vou fazer a leitura, então. Tiago... Ô, Wellington, eu posso Oi. ler, que eu só tô achando aqui, que eu não tô abrindo a Bíblia. Pode sim. Pode sim. Então vai. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí, exatamente isso. Então, nós estaremos falando sobre exatamente isso que o versículo aqui em Tiago está dizendo, né? Confessar os pecados uns aos outros, né? E aí entra o tema dessa aula de hoje. Ajudem seus companheiros pecadores. É uma proposta bíblica, né? Ajudar uns aos outros, né? Ajudar os amigos pecadores. Embora não seja preferível adotar a política de cada um cuida da sua vida quando se trata de pecado, nós sabemos que Deus nos chamou para ajudar uns aos outros a enfrentar nossos erros, né? Isso é um ensinamento bíblico, né? Ajudar os nossos amigos que estão tendo dificuldade com o pecado, que estão tendo problemas com o pecado. Às vezes é mais conveniente, né? Cada um viver a sua vida, né? E se isolar da vida do outro, né? Ou seja, cada um por si, né? E Deus por todos. Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina não é exatamente isso, né? É mais ou menos como o lema dos 3 mosqueteiros. Não sei se vocês lembram, né? Um por todos e todos por um. Então, nessa luta contra o pecado, nessa guerra que nós travamos diariamente contra o pecado, o nosso lema deve ser exatamente esse. Um por todos e todos por um, né? Ajudando a enfrentar esse problema, ajudando a guerrear esta guerra tão difícil que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é o pecado, né? Alguns de uma maneira, outros de outra, né? Alguns talvez não tenham problema com dinheiro,
mas talvez tenha problema, por exemplo, com pornografia, entre outros pecados. Mas a grande verdade é que todos nós enfrentamos este problema, que é o pecado. Todos nós travamos esta guerra contra o pecado. Pessoal, eu acho que tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade para estar acessando o Microsoft Teams. Para que eu não interrompa aqui, se tiver alguém que pudesse ajudar ali no grupo, as pessoas que estão perguntando, fazendo um grande favor, que aí a gente não interrompe a aula, tá bom? Então, voltando aqui, muitas vezes é mais conveniente, né? Nós preferimos adotar essa política, né? De cada um cuida da sua vida. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia está ensinando aqui nós confessarmos o nosso pecado uns aos outros, nós ajudarmos uns aos outros nessa luta, nessa guerra contra o pecado, que não é uma luta fácil, que não é uma guerra fácil de se combater, mas ela pode ser amenizada a partir do momento que nós confessamos uns aos outros os nossos pecados, a partir do momento que nós damos o ombro para o nosso irmão, para o nosso amigo. Até aqui fica tudo muito mais claro, né? O pecado é o nosso problema mais perigoso. Esse é o nosso problema mais perigoso. E todos nós temos este problema em comum, que é o pecado, né? Uns enfrentam um tipo de pecado, outros enfrentam outro tipo de pecado, mas a grande verdade é que o nosso maior problema, o problema mais perigoso que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana é o pecado. E o pecado está relacionado com tudo. Alguns enfrentam o pecado em relação ao dinheiro, outros em relação ao sexo, outros em relação à mentira, mas a grande verdade é que este é o grande problema de toda a raça humana, de toda a natureza humana. O nosso problema mais perigoso é o pecado. E aí uma grande verdade, uma outra grande verdade, é que o Espírito, a palavra e a comunidade são as principais armas de Deus para combater o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado sem o Espírito de Deus. Ninguém consegue vencer o pecado sem a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que o Espírito de Deus, que o próprio Deus se revela. E ninguém consegue vencer o pecado fora da comunidade cristã. Então essas são as três principais armas contra o pecado: o Espírito, a palavra e a comunidade. As três principais armas que um cristão deve ter e deve usar na sua vida cotidiana. Estou enfrentando o problema com a mentira? A grande solução, o grande remédio: o Espírito, a palavra e a comunidade. Estou enfrentando problemas com dinheiro? O grande remédio: o Espírito, a palavra e a comunidade. Então, as nossas armas mais poderosas que nós temos para enfrentar o pecado, para combater essa guerra contra o pecado, são essas três: o Espírito, a palavra e a comunidade. O ideal é tratar do tema de pecados em meio a amizades fiéis, onde dificuldades já foram compartilhadas e amigos têm orado entre si. Algumas ocasiões para falar sobre o pecado são: então, primeiramente, o que nós devemos entender é o seguinte: o ideal para que nós possamos tratar o tema do pecado é em meio a amizades fiéis, ou seja, aquelas pessoas que querem o meu bem, aquelas pessoas que querem ver a minha transformação, aquelas pessoas que querem ver a minha libertação, aquelas pessoas que querem ver a minha mudança.
Esses são amigos fiéis. E é com essas pessoas que eu devo compartilhar essa temática do pecado, onde dificuldades já foram compartilhadas e amigos têm orado entre si. As melhores pessoas para que nós possamos compartilhar os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas limitações, são as pessoas que nós podemos saber que estarão orando por nós, que estarão intercedendo por nós, que estarão clamando a Deus pela nossa vida. E aí existem algumas ocasiões para falar sobre o pecado. E essas ocasiões são quando alguém está enfrentando tentações. Nós vamos ver mais adiante sobre isso, né? Existem situações específicas. Claro, nós somos tentados diariamente por situações distintas. Porém, existem situações específicas que nós somos tentados por pecados específicos. Quando vemos o pecado, então, quando nós vemos o pecado na vida do nosso irmão, aí está uma ocasião para que nós possamos falar sobre o pecado. E, por fim, quando alguém revela e confessa um pecado. Essa é a melhor situação. Quando um amigo nos revela, um irmão nos revela o seu pecado, e ele confessa esse pecado. Essa é a melhor ocasião para falarmos sobre esse pecado, para tratarmos desse pecado, e nós vamos ver mais adiante sobre isso. Ser humano é sofrer tentações. Isso é uma grande verdade, né? Que ser humano é sofrer tentações. A partir do momento que o homem ele caiu, após a queda, ele está totalmente vulnerável a diversos tipos de tentações. Então, isso faz parte da nossa natureza. Nós somos tentados em todo tempo, em todo momento. Ser humano é sofrer tentações. Porém, alguns amigos que podem estar particularmente vulneráveis ao pecado, às tentações. Então, existem situações específicas onde as pessoas, os nossos irmãos, estão vulneráveis às tentações. Algumas dessas situações. Primeiro, aquelas pessoas que viajam muito e precisam dormir fora de casa. Existem situações específicas, né, em que as pessoas precisam viajar a trabalho, às vezes viajar por um compromisso universitário, talvez por um treinamento e algo desse tipo, né, e as pessoas então passam a ficar muito tempo fora de casa, isoladas, sozinhas, né, e com isso também sem muitas limitações, né, então tá fora de casa, pode fazer o que quer, pode chegar a hora que quer, então essa pessoa ela acaba estando mais vulnerável às tentações, porque viaja muito, precisa dormir fora de casa e não tem tantas limitações, né, imposições dos pais, né, então essas pessoas são mais vulneráveis ao pecado. Aquelas pessoas que passam muito tempo sozinhas, essas pessoas também estão mais vulneráveis, né, às tentações. Já viu aquela pessoa que ela entra dentro do quarto, ela fica 24 horas ali dentro do quarto, isolado, na frente de um computador. O pai e a mãe não sabem o que ela está fazendo, que ela está tramando, né? Recentemente aconteceu um episódio, né, de um rapaz que atacou uma escola, né? E era um rapaz que ficava totalmente isolado da família, isolado das pessoas, passava muito tempo sozinho. E na internet ele comprou arma para fazer aquele ataque. Ele planejou todo aquele ataque. Ou seja, uma pessoa vulnerável, porque fica muito tempo sozinha. É um tipo de coisa que as pessoas devem evitar, né? Muito tempo sozinhas, enclausuradas, né? Porque acabam ficando mais vulneráveis ao pecado ou às tentações. Aqueles que têm histórico de vício, então são pessoas que são mais vulneráveis, né? Estão mais suscetíveis aí às tentações.
pessoas que têm histórico de vícios. Então, esse tipo de pessoa, ela fica mais vulnerável. Pessoa que tem problema, por exemplo, com drogas, né? É uma pessoa que está mais vulnerável. A pessoa que tem problema com álcool, pessoa que tem problema com o jogo, por exemplo, então ela não pode passar muito perto de um lugar que tem jogo, né? Então são pessoas que são mais vulneráveis às tentações. Aqueles que têm tempo sozinhos com o sexo oposto. Então é uma tentação, né? A pessoa ficar muito tempo com alguém do sexo oposto, né? Então, é uma coisa que um cristão, por exemplo, ele deve evitar. Então, principalmente aqueles que já estão na fase de namoro, né? Ficar muito tempo sozinho. Por quê? Porque é uma situação em que a pessoa ela acaba ficando vulnerável, né? Deixa eu só aceitar umas pessoas que estão entrando aqui. Então, essas pessoas são pessoas que acabam ficando mais vulneráveis às tentações. Aqueles que estão namorando, como eu disse, né? Pessoas que estão namorando, é uma fase que acaba ficando aí exposta, né? Às tentações, né? Relacionadas ao sexo. Então, são questões em que as pessoas acabam ficando mais vulneráveis, né? E algumas coisas devem ser evitadas, nós vamos falar mais adiante sobre isso, né? E aqueles que querem ser ricos. Alguém abre lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 9 e 10? Quem abrir primeiro aí pode fazer a leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem achou pode fazer a leitura. Vocês estão me ouvindo aí, né? Estamos sim, Wellington. Oh, bacana, né? Obrigado. Eu vou ler então. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Gente, com isso, não estou querendo dizer, né? E não é essa a ideia do autor também, que ser rico, ter dinheiro é pecado, né? Mas algumas pessoas, elas ficam vulneráveis ao dinheiro. Então, elas têm uma facilidade de pecar em relação à questão do dinheiro, né? O dinheiro acaba sendo o senhor dela, né? O senhor da vida dela. Então, nesse caso, sim, a pessoa acaba cometendo pecado. Então, muitas pessoas ficam mais vulneráveis em relação à questão do dinheiro, tá? Então, essas são algumas realidades, né, de alguém que está enfrentando as tentações. Nosso objetivo é revelar as tentações e evoluir em dizer não aos desejos constantes. Tito, capítulo 2. Deixa eu aceitar o Leonardo que está entrando aqui. Wellington. Oi. É pra estar passando os slides, porque pra mim tá no primeiro slide ainda, eu acho que pode ser do meu celular, eu não sei. Mas era pra estar passando os slides? Era sim. Também tá no primeiro slide. Desculpa, gente. Pra mim também. Aí, agora passou. É uma coisinha que eu vou ter que ver o que está acontecendo aqui. Mas agora
Agora, então, tá normal aí, né? Eu vou ter que ir passando manualmente aqui. Ele vai ter que ficar aparecendo aí, tá aparecendo o programa para vocês, né? Mas eu vou... Tá, Wellington. Sim, ele não tá em modo de apresentação, não. Mas dá pra gente ver. A hora que coloca no modo de apresentação, ele não prossegue, né? Mas então, vamos lá, gente. Tito, capítulo 2... Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Ó, diz assim a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, né? Então, é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Nosso objetivo é revelar as tentações e evoluir em dizer não aos desejos constantes. Ou seja, viver uma vida piedosa, uma vida sensata, uma vida justa. Isso é fácil, gente? Não, né? Não é fácil. Não é fácil. Viver uma vida piedosa, uma vida sensata, uma vida justa, ou seja, uma vida separada para Deus, não é fácil. Existe um sacrifício, um preço a ser pago, né? É um preço que nós devemos abdicar de muitas coisas, né? Mas esse é o preço mais valioso para nós, né? É o preço mais importante para nós. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão magnífico, que ele nos provê o livramento. Ao mesmo tempo que nós estamos sendo tentados, Deus, ele nos provê o livramento, e ele nos proverá sempre o livramento. Então, o nosso objetivo é revelar as tentações e evoluir em dizer não aos desejos constantes. E sempre quando eu estiver sendo tentado ao ponto de não estar conseguindo suportar, eu devo compartilhar com alguém que possa me ajudar. Eu devo abrir o meu coração com alguém que possa me ajudar. Como base para essas palavras de Paulo está a história de quando Israel deixou o Egito, estava viajando através do deserto, com dificuldades e perigo por todos os lados. O povo estava mais suscetível à tentação de confiar em outras coisas. Sendo assim, poderíamos acrescentar à nossa lista de pessoas vulneráveis aquelas que estão passando por tribulações crônicas. Então, aqui o autor ele faz um paralelo desta passagem aqui de 1 Coríntios, que Paulo ele fala sobre as tentações, com as tentações que o povo passou quando deixou o Egito, né? Viajando através do deserto, né? Então o povo passou por muitas dificuldades, muitos perigos de todos os lados, e o povo ficou mais suscetível à tentação, a pecar contra Deus, né? E passar a confiar em outras coisas. Então ele fala aqui o seguinte, o autor, que nós poderíamos acrescentar à nossa lista de pessoas vulneráveis aquelas que estão passando por tribulações crônicas. Ou seja, pessoa que está passando por um desemprego, a pessoa que está passando necessidade, a pessoa que está doente, a pessoa que está num leito de morte, pessoa que tem um familiar cometido de uma doença. Essas pessoas também estão mais suscetíveis às tentações e a confiar em outras coisas e não a Deus. Muitos dos comportamentos que nomeamos como vícios têm seu início no deserto. Tempos em que a vida parece mais dura, viver é difícil e nós preferimos evitar a dor.
Então, essa é uma realidade de todos nós, né? Se nós pudéssemos, nós evitaríamos qualquer tipo de dor, né? Quando Deus não está nos dando a libertação que queremos, procuramos alívio em ídolos. Bebemos, comemos, fumamos, olhamos pornografia, jogamos videogames. Tudo isso revela os nossos ídolos modernos. Ou seja, esses vícios, na verdade, são um estilo de vida que nós adotamos para fugir de algum tipo de dor, de alguma realidade que nos confronta, de alguma realidade que nos faz sofrer. Então, nós adotamos esses vícios, né, que aqui é chamado de vícios ou ídolos modernos, para fugir dessas dores, dessas realidades. E aqui o autor ele faz esse paralelo, né? Quais tentações o perseguem? A adolescência não é um período fácil, né? E eu sei que são várias, são muitas as tentações, né? Ou vocês não passam por algum tipo de tentação? É claro que sim, né? Talvez diferente uns dos outros, né? Mas a grande verdade é que nessa fase vocês enfrentam e enfrentarão muitas tentações, né? Seja na escola, seja na faculdade, seja entre os amigos, vocês vão enfrentar muitas tentações. E isso deve ser uma verdade que está impregnada no coração de vocês. Que vocês enfrentarão tentações, mas Deus, ele providenciará o escape. Agora nós entramos aqui dentro da proposta do autor, né? Como ajudar uns aos outros nas tentações? E muitos, às vezes, acabam se questionando, né? Se eu não estou suportando nem as minhas tentações, como que eu vou ajudar alguém que está enfrentando tentação? Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E nós vamos ver aqui que, à medida que nós nos ajudamos, né? Que ajudamos uns aos outros diante das tentações, nós ajudamos as pessoas e também acabamos nos ajudando, né? Algumas perguntas, né? Alguns assuntos que vão surgindo e que vão levando a essa ajuda mútua. Você pode orar por mim nesta semana, nesta próxima viagem de negócios? Aquelas pessoas que costumam viajar e que são desse grupo de pessoas que estão mais vulneráveis às tentações, né? Às vezes começam compartilhando, né? E até pedindo oração durante as viagens. E aí um dos motivos, né? Uma porta de entrada aí para que nós possamos ajudar uns aos outros durante as tentações. Que tal eu ligar para você e orarmos juntos? E aí você pode propor, né? A oração juntos, né? Um amigo orando pelo outro, um irmão orando pelo outro, né? Usar passagens adequadas das Escrituras. Então, quando nós estamos ajudando uns aos outros durante um período de tentação, um período que nós estamos mais vulneráveis ao pecado, nós devemos usar passagens adequadas das Escrituras, passagens que vão fortalecer a pessoa, passagens que vão dar um ânimo para a pessoa vencer o pecado. E essas são perguntas que nós vamos fazer uns aos outros. E aí, quando nós começamos a ajudar uns aos outros, aquelas pessoas que estão enfrentando tentações, vão surgir algumas situações que talvez vão nos reprimir, né? E a primeira dessas situações é o medo. E aqui o autor propõe exatamente isso. Não se calar por causa do medo. Não se cale por medo. A maior parte das pessoas que testemunharam ou que suspeitavam de um pecado não se arrependem de levantar assuntos tão importantes, quando feito cuidadosamente, mas se arrependem de ficar caladas.
Então, as pessoas que levantaram assuntos importantes em relação de alguém que está vivendo uma vida de pecado, elas acabam não se arrependendo. Mas aquelas que ficam caladas, essas sim acabam se arrependendo depois. Porque talvez essa pessoa que está vivendo uma vida de pecado, que está enfrentando o pecado, que está sendo tentada pelo pecado, através da minha vida, ela pode ter os seus olhos abertos para essa realidade que ela está vivendo. Ela pode receber um auxílio. E se eu ficar calado, eu estou deixando passar uma oportunidade de ajudar essa pessoa, de abrir os olhos dessa pessoa, né? Então, não se cale por medo. Quando você ver uma situação de pecado na vida do seu amigo, na vida do seu irmão, é claro que nós devemos, como diz aqui o autor, né? Quando feito cuidadosamente, nós devemos ter cuidado, né? Porque talvez, da maneira que é falado, ao invés de ajudar a pessoa, nós acabamos prejudicando mais ainda essa pessoa. Então, quando feito cuidadosamente, nós devemos revelar para essa pessoa esse tipo de vida que ela está levando. E aí a segunda proposta é quando vemos o pecado. Os pecados mais difíceis para se conversar são aqueles que vemos alguém cometer, mas não encontramos nenhuma deixa para falar. Então, existem algumas situações que nós vamos ver o pecado na vida do nosso amigo, na vida do nosso irmão, mas nós não vamos encontrar ali uma brecha, né, uma deixa para falar com ele sobre esse pecado, para aconselhá-lo nessa situação que ele está vivendo, né? Essa é uma das situações mais difíceis para conversar sobre o pecado, né? E aí nós precisamos tomar uma decisão, né? Nós precisamos decidir se o pecado deve ser repreendido, né? Ou coberto. Nós temos essas duas alternativas, né? Ou nós vamos repreender o pecado, dessa forma nós teremos que, com todo cuidado, né? Achar ali uma brecha para poder falar sobre esse pecado, para abrir os olhos desse amigo, desse irmão, ou nós devemos cobrir o pecado dele, né? Ou seja, o pecado é dele mesmo, né? Eu não estou nem aí para o pecado dele, ele que se vire com Deus, né? ou nós vamos cobrir o pecado, né? Então, ou nós repreendemos o pecado, ou nós cobrimos o pecado. Nós temos essas duas alternativas. E a proposta aqui é a seguinte, a melhor dessas duas alternativas é repreender o pecado. Claro que com todo cuidado, com todo o amor, né, que é esse o nosso dever, é repreender, mas com amor. Segundo, não se cale por raiva. Levíticos, capítulo 19, versículo 17. Alguém que abriu, quer fazer a leitura? Levíticos 19, 17. Quem abriu pode ler. Oi, Wellington, é a Júlia. Eu tô assistindo com a Sofia, eu tô abrindo aqui, eu vou ler. Mas tá bom, Júlia. Tá bom, Júlia, pode abrir. Tá bom. É Levítico o quê, Wellington? 19, 17. Acho que Não é. aborrecerás... Oi, pode ler? Pode sim, Júlia. Então tá bom. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Aí, é uma grande verdade bíblica, né? Nós devemos repreender o nosso irmão que está vivendo uma vida de pecado, que está enfrentando o pecado. Essa é uma grande realidade, né? A Bíblia diz isso aqui lá no Velho Testamento, vai falar isso também no Novo Testamento também, né? Que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, como nós lemos em Tiago, capítulo 5, né? Então, nós devemos repreender o nosso irmão, o nosso amigo que está vivendo uma vida de pecado, que está enfrentando o pecado, que está em guerra contra o pecado, né? E nós não devemos nos calar
por raiva. Quando estamos nervosos, podemos ser excelentes para falar com outras pessoas sobre o erro de alguém, mas terríveis para falar com o pecador em si. Então, às vezes, nós estamos vendo um irmão enfrentando uma luta contra o pecado, guerreando contra o pecado, né? Mas, de repente, por um ato de ira, né, de nervoso, nós acabamos não compartilhando diretamente com aquela pessoa. Nós vamos falar para terceiros, né? Ah, você está vendo o fulano lá? O que ele está fazendo? Está vivendo em pecado, está fornicando, está adulterando, está mentindo, enfim. Nós falamos para outras pessoas do pecado de alguém, mas por raiva, nós acabamos não falando diretamente com a pessoa, com o pecador em si, que é o nosso dever. Nós devemos falar diretamente com a pessoa que está travando essa guerra, essa luta contra o pecado. Então, em segundo lugar, nós não devemos nos calar por raiva, né? Nós devemos, sim, repreender a pessoa que está vivendo em pecado, claro que com amor, mas diretamente a ela, né? Terceiro, obtenha ajuda. Se temos dúvidas sobre como proceder, solicitamos ajuda. Somos parte de um corpo maior, ou seja, somos parte de uma igreja, que é o corpo de Cristo. Não terapeutas particulares. O grande erro de muitas pessoas é querer ser um terapeuta particular da pessoa que está vivendo em pecado. E muitas vezes pediremos ao restante do corpo que nos ajude a ajudar os outros. Então, muitas vezes nós vamos ter que pedir ajuda para ajudar alguém. E mesmo quando pedimos ajuda, procedemos com cuidado. Então, mesmo quando nós vamos pedir ajuda para alguém, nós devemos proceder com cuidado. Para quem que eu vou pedir ajuda para ajudar uma pessoa? Essa pessoa é uma líder, é um líder na igreja, é uma pessoa capacitada para ajudar essa pessoa também. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós não temos capacidade de ajudar outra pessoa, nós devemos pedir ajuda, né? Para poder ajudar aquela pessoa. E talvez é um líder, né, de departamento, é um presbítero da igreja, é o pastor, né? Então nós devemos saber como proceder nessa ocasião, né? Nessa situação. 4, apenas os fatos. Isso aqui é muito importante. Nossa tarefa é segurar um espelho para que as outras pessoas enxerguem mais a si mesmas do que nos enxergam. Nós falamos daquilo que realmente vimos, evitamos interpretações e normalmente nos abstemos de dizer como as ações nos feriram e nos decepcionaram. Então eu estou ajudando uma pessoa, eu não estou falando dos meus próprios sentimentos, eu não estou falando do meu achismo, né? Então eu tenho que falar da realidade em si, ou seja, apenas dos fatos, daquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Eu devo evitar fazer comparações com a minha própria vida, até porque eu estou ajudando essa pessoa, né? Então a minha tarefa é segurar um espelho para que as outras pessoas enxerguem mais a si mesmas, para que ela possa enxergar os seus próprios erros e como lidar com os seus próprios erros, como vencer o seu próprio pecado, né? E nós devemos falar daquilo que nós realmente vimos, evitar exageros, invenções da nossa própria cabeça, né? Sabe aquela pessoa, né, que ela não pode ver nada que outra pessoa faz, que ela já começa a falar e às vezes até inventar algo a mais? Nós devemos evitar totalmente isso, né? Nós devemos ser realistas. 5, esteja preparado para possíveis reações negativas. As coisas nem sempre vão bem. Quando nós estamos tentando ajudar uma pessoa que está enfrentando o pecado, que está sendo tentada, as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que nós queremos, né? A pessoa que abordamos pode ficar brava conosco, que significa que provavelmente identificamos algo importante. Geralmente, a raiva é uma autoacusação, ou a pessoa pode ficar triste porque fomos grosseiros ou estamos julgando. Sabe aquela pessoa que sempre usa, né, o não julgueis?
mas da maneira indevida, porque a Bíblia ela fala assim, para que a gente julgue, mas com reto juízo, né? Então a pessoa vai sempre usar isso, né? Não julgueis, essa pessoa está me apontando o dedo, está me acusando, quem é ela para falar de mim? Então essa situação acontece e muito, e nós devemos estar preparados quando nós estamos ajudando alguém. Devemos estar preparados para possíveis reações negativas, isso sempre vai acontecer. Isso sempre vai acontecer. E isso não pode tirar do meu coração esse desejo de ajudar as pessoas, esse desejo de guerrear contra o pecado, né? Porque isso sempre vai acontecer. Quando alguém revela e confessa um pecado. Então, esse é o terceiro ponto, né? Anteriormente nós vimos, né? Ver o pecado, agora, quando alguém revela e confessa um pecado. Quando alguém revela um pecado, a nossa ajuda assume uma forma diferente, porque o Espírito já está trabalhando. Essa pessoa já está mais aberta para esse trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém revela e confessa um pecado, é porque essa pessoa, ela provavelmente já foi tocada, o coração dela já foi iluminado, o Espírito Santo já tocou o coração dela e ela está mais suscetível à palavra de Deus. O pecador, então, tornou a sua batalha pública. Ele confessou o seu pecado publicamente, seja para uma pessoa, seja para duas pessoas, seja para a igreja, né? Ele já tornou a batalha dela pública. Então, isso é um ponto positivo, é um sinal de que essa pessoa está aberta para ser ajudada. A etapa do privado ao público é a maior e a mais difícil. É quando, na verdade, a pessoa começa a travar a guerra em si, né? Porque até então, ela está vivendo uma vida de pecado, né? E aí, tá do jeito que o inimigo gosta, vamos dizer, né? Mas a partir do momento que ela confessa publicamente, ela está abrindo o seu coração e confessando que ela precisa de mudança, que ela precisa de transformação. E aqui algo muito importante também. Quando isso acontece, não basta solidarizar-se. Isso é muito importante. A partir daí, um erro comum é revelar seu próprio pecado ou equivalente ou simpatizar de alguma forma com o pecado dessa pessoa. É um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo, né? Embora nosso objetivo seja fazer com que aquela pessoa se sinta menos sozinha ou envergonhada por sua confissão, essa solidariedade não ajuda, tá? Então, o nosso objetivo, claro, é fazer com que essa pessoa ela se sinta acolhida, menos sozinha, menos isolada, menos excluída, né? Pela confissão do seu pecado, né? Porque quando ela confessa o pecado, automaticamente ela é tomada por esse sentimento de vergonha, né? Esse sentimento de exclusão. E às vezes, mesmo que isso não esteja acontecendo, essa pessoa vai achar que as pessoas estão olhando diferente para ela, que a igreja está tratando ela diferente. Isso é comum para uma pessoa que confessa o pecado. Porém, nós não devemos se solidarizar ao ponto de abrir a nossa vida para essa pessoa, né? É um erro comum que nós cometemos, né? Revelar o nosso próprio pecado ou algo que seja equivalente na nossa vida. Então, as pessoas às vezes acabam falando algo do tipo, não fica assim, não. Isso aí que você faz, eu faço também. Não fica assim, não. Isso que você faz é comum na igreja, todo mundo faz. Então, nós devemos evitar esse tipo de conduta, né? Porque isso não vai ajudar em nada no processo de transformação, no processo de libertação dessa pessoa. Pelo contrário, isso pode até mesmo atrapalhar, né? Porque essa pessoa pode achar o pecado dela comum. E aí não vê necessidade de uma mudança e de uma transformação. Atinja o coração. O nosso maior objetivo é esse, é atingir o coração dessa pessoa.
É muito bom fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, né? Amparada, mas o principal objetivo é atingir o coração da pessoa. Nós achamos que o pecado é um assunto do coração, o que significaria sermos parte de um processo de redirecionar a bússola da pessoa em direção a Jesus. Claro que é isso também. O pecado é contra o Senhor, é pessoal e relacional. Deus chama-nos de amigos e quando pecamos, abandonamos temporariamente a nossa ligação com Ele. Então, o objetivo principal é esse, é mostrar para a pessoa que quando ela peca, quando ela está pecando diretamente contra a pessoa de Deus. Ela está pecando contra o relacionamento pessoal que ela foi chamada para ter com Deus. Deus nos chama de amigo. E quando nós pecamos contra Ele, nós estamos abandonando temporariamente essa posição, essa nossa ligação com Ele. Então, o nosso pecado, ele afronta diretamente a pessoa, a santidade e o caráter de Deus. E é exatamente isso que nós devemos mostrar para um pecador, que ele está ferindo, que ele está atingindo diretamente a santidade de Deus. E para isso nós devemos desenvolver um plano. O conhecer a Cristo e a nossa renovada fidelidade a Ele geram ações concretas. Compartilhamos os nossos sites da internet uns com os outros, confessamos àqueles contra quem pecamos, fazemos as pazes onde for necessário, nos afastamos de brigas verbais em vez de alimentá-las, não ficamos apenas em compromissos vagos do tipo, eu vou tentar um pouco mais, e em vez disso elaboramos planos claros de como guerrear contra Satanás e o pecado. Então, para que nós possamos vencer as tentações, o pecado e Satanás, nós devemos desenvolver um plano muito bem elaborado. Nós devemos fazer um levantamento das coisas que nos tornam mais vulneráveis. É entrar nesse tipo de site, usar esse tipo de rede social, fazer esse tipo de leitura, estar nesse tipo de lugar, estar entre esse tipo de pessoa que me torna mais vulnerável. Então eu devo desenvolver um plano para evitar tudo isso. Então não é fácil a nossa luta contra o pecado, não é fácil a nossa luta contra as tentações, e é exatamente por isso que nós devemos ter e desenvolver um plano muito bem elaborado. Reconheça a confusa natureza de crescimento e mudança. Gente, nós temos um padrão, né, de conhecimento. Isso é comum, né? Geralmente nós queremos ver aumento, nós queremos ver desenvolvimento. E como que funciona essa dinâmica em relação à nossa vida espiritual? O crescimento espiritual segue o padrão que vemos ao nosso redor. Ele é quase imperceptível no dia a dia. Então, esse crescimento espiritual, gente, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Demanda tempo. É um processo, né? O bebê engordou 50 ou 100 gramas, o que é muito pouco para ser visto a olho nu. Então, quando uma criança ela ganha peso, um bebê ganha peso, dificilmente nós conseguimos, com raras exceções, é claro, ver isso a olho nu, né? Isso é um processo, né, que nós vamos vendo dia após dia, o que é muito pouco para ser visto a olho nu, né? Nós não conseguimos ver isso a olho nu. É somente quando a criança, o bebê é levado lá no médico, e o médico coloca ele ali na balança, né? E aí sim nós constatamos, né, a evolução, o ganho de peso. A flor plantada ontem parece estar igual a hoje. Vocês já viram isso? Quando uma pessoa planta uma florzinha ali, e aí você olha e você fala, nossa, parece que está a mesma coisa, né? Mas semana a semana geralmente é possível ver alguma coisa.
Então, esse processo ele vai acontecendo gradativamente. Nos seres humanos, esse processo espiritual é chamado santificação progressiva, ou seja, dia após dia, semana após semana, mês após mês, que significa que o crescimento e as mudanças estão acontecendo. Olha lá o que diz Filipenses 1:6. Livro de Filipenses. Quem abriu pode fazer essa leitura, fazendo um favor? Filipenses 1:6. Vamos lá, eu vou ler então, já porque nosso tempo já estamos quase em... pode ler então. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então, aquele que começou a boa obra, ele começou. Ele vai completar quando? Até a volta de Cristo Jesus. Tá vendo? Ou seja, nós estamos em um processo até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Isso significa que ele começou esse processo e esse processo ele vai terminar com a volta de Cristo. Então, é um processo gradativo, né? Não é da noite para o dia, né? Mas nem sempre isso acontece com a rigidez com que gostaríamos, né? Então, nós queríamos que fosse da noite para o dia, né? Principalmente quando nós estamos lidando com um familiar nosso, né? Com alguém que nós amamos, né? E às vezes você fala, nossa, meu pai, ele veio algumas vezes na igreja, mas não voltou mais. A minha irmã veio na igreja, mas não tem um compromisso com Deus. Então, nós queremos as coisas da noite para o dia, né? E esse processo é um processo gradativo. Ele vai acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas a grande verdade é que nós não devemos deixar de fazer o nosso papel, né? Desenvolver o nosso papel, principalmente no que se diz respeito à oração. Nós devemos continuar orando por essas pessoas. E para finalizar, seja um exemplo em dizer obrigado, Deus. Como uma proteção contra o desânimo e o desespero, e como uma maneira de afirmar nossa dependência do Senhor, nós guiamos aquele que está confessando o pecado a dizer obrigado. Então, nós devemos guiar essa pessoa dentro desse processo a agradecer a Deus, porque é Deus quem nos liberta, é Deus quem proveu o sacrifício do seu próprio Filho pelos nossos pecados. É pela graça e pela misericórdia de Deus que nós estamos vivos todos os dias. É pela graça de Deus que nós estamos servindo a Ele em meio a uma pandemia. É pela graça de Deus que nós estamos vivos e temos saúde, enquanto muitas pessoas estão morrendo, estão doentes. Então, nós devemos levar o pecador, o nosso amigo pecador, nosso irmão pecador, a dizer sempre, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque mesmo eu não sendo digno, o Senhor fez por mim. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Pessoal, queria aproveitar, pedir perdão, viu, por alguma falha nessa transmissão de hoje, porque é uma plataforma nova agora que nós estaremos usando, né? Então, até... De certa forma, ela tem, eu faço aula pela Teams e quase sempre trava um pouco, porque, tipo, é mundialmente usada. Aí sempre está sendo carregada. Aí pode travar. Verdade, Léo. Eu vejo o Wellington também aqui, lá no Santo André também usa, né? Você também usa lá, né? E acontece mesmo, às vezes, isso.
E eu creio que vocês já estão mais habituados, né? Mas a gente, como não está, a gente vai aperfeiçoando aí, né? É o processo, né, gente? É dia a dia. Então, nós vamos aperfeiçoando. Eu peço perdão alguma falha aí na transmissão, tá bom? E aí, alguma coisa ou outra, a gente vai melhorando dia após dia. Nós estamos encerrando já. Eu queria pedir para a Sofia fazer essa oração de encerramento. Você pode fazer, Sofia? Posso, Wellington. Então tá bom. Posso começar, então? Pode. Senhor Deus e Pai, né, por amor de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor está concedendo para cada um de nós. Eu quero te agradecer por essa aula que o Wellington acabou de nos falar. Se toque no coração de cada um que assistiu. Eu quero agradecer todas as coisas que o Senhor faz por nós e por nos abençoar nesses momentos tão difíceis que estão acontecendo, Senhor. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e o Senhor abençoe o resto do nosso final de semana. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sofia. Pessoal, obrigado. Um bom restante de domingo a todos. Ô, Wellington, vai esquecer o print. Ah, é verdade. O print. Pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente poder dar o nosso famoso print, fazendo um favor. Deixa eu só achar aqui. Espera aí, Léo. Não estou achando aqui onde coloca... Ó, se quiser eu tiro. Então você dá o print e coloca lá no grupo, Léo, fazendo um favor? Ó, aí o pessoal abriu as câmeras. Ah, o meu tá com esse negócio de tela de conferência. Espera aí, deixa eu tirar esse negócio. O meu eu não tô conseguindo colocar todos, só aparece uma parte. Aí, foi. Foi? Obrigado, Léo. Pessoal, obrigado. Bom restante de domingo a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Tchau.